Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu vou falar em pé, tá? Que eu acho que é mais fácil, né? E até pelo costume que a gente tem de conversar em pé, né? Com a categoria. Isso. Tá? Primeiramente, né? Que é a expressão bastante usada, né? Primeiramente, gostaria de saudar todos os conselheiros, né? Os conselheiros que foram... E conselheiras também, muito importante isso, conselheiras e conselheiros que foram eleitos nesta última eleição do Sinte, né? Sabemos que nós temos um período aí de muita luta, de muita dificuldade, né? A gente sabe o quadro político que o país se encontra, né? Após e durante este golpe civil, né? Do Congresso, promovido contra... o voto popular, né? E sabemos que não é apenas uma transformação que está se dando dentro do Congresso, mas é uma transformação que se dá nas liberdades democráticas, né? Nos direitos individuais e também nos direitos da classe trabalhadora, né? É só se a gente compreender aí um pouco essa ideia de ciclos, né? Ciclos econômicos e ciclos sociais, né? Nós, na prática, nós estamos retrocedendo a um período muito parecido com o final da ditadura militar, né? Onde a gente tinha as liberdades democráticas tolhidas, o direito de associação tolhido, o direito de organização popular tolhido, e a gente está vendo isso cotidianamente nesses últimos tempos, né? Inúmeros exemplos, né, de restrição à liberdade das lideranças, principalmente das lideranças dos movimentos sociais, e aí eu incluo os movimentos sindicais. No âmbito econômico, pessoal, a gente já está começando a experimentar um processo que visa retroceder esta massa salarial da classe trabalhadora aos anos 90. Né? É isso que está na proposta desse governo, né? Um retrocesso, né? A classe trabalhadora teve um ganho remuneratório, teve um acréscimo na sua renda durante esses últimos anos, e este governo o governo golpista, ele está propondo esse retorno aos anos 90. Então, por isso, eu coloco aqui, em princípio, a minha saudação a vocês, e lembrando assim que nós temos, né, eu me incluo porque nós aqui do Departamento Jurídico também, né, compomos esse leque de lutas, né? Nós estamos ali atuando no judiciário e a gente sabe o quanto é difícil, neste momento, atuar e alcançar, digamos assim, avanços, né, para os membros do magistério. Tá? Então, essa é a minha saudação inicial, né, e convidando todas e todos para a luta. Né? Eu teria aqui informes breves, tá, a respeito de ações judiciais que estão em curso, tá? Isso, assim, não é que eu esteja me esquecendo de outras ações, tá? Mas pelo tempo, a gente vai abordar alguns temas que são aqueles que estão, assim, mais hoje em discussão e que estão sendo mais procurados, né, mais questionados pela assessoria jurídica. Não significa que nós esquecemos de outros, né, e por isso os questionamentos que nós vamos ficar abertos após a minha exposição e a do Felipe, né, para que possamos esclarecer, né, a respeito das ações judiciais e da atuação do Departamento Jurídico perante o Judiciário. Tá? A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês diz respeito às progressões funcionais. Né? Isso movimentou a maioria das regionais, todo mundo preocupado com a questão da falta e a sua repercussão na progressão funcional. Certo? O Sinte, ele tem uma ação já de 2012, uma ação de 2012, a respeito da progressão, que questionava aquele decreto, eu não vou citar o número aqui, que é irrelevante, tá? Um decreto que criava restrições para
a progressão funcional, e que, na época, gerou uma grande insatisfação, né? Este decreto, na verdade, ele criava uma restrição em relação ao período em que se podia fazer a progressão funcional antes de 2011. Né? Entre 2008 e 2011, ele criou uma restrição à progressão funcional somente na data do aniversário. Tá? E, posteriormente a este decreto, o Estado criou a ideia de que faltas não permitiam progressões. Tá? Esta ação, ela chegou ao Tribunal de Justiça recentemente, e lá nós tivemos êxito. Tá? Nós estamos falando aqui da progressão aquela progressão horizontal por curso e por nova habilitação. Tá? Este tipo de progressão que o Tribunal de Justiça deixou bem claro, tá? Que as restrições do decreto não podiam ser superiores ao que determinava a lei. Né? A lei era o plano de carreira vigente à época, né? A Lei Complementar 1139, né? De 92. Né? Ou seja, não poderia ser superior. E mais ainda, mais importante, pessoal, que as falta, sendo, aí eu entendo que greve não é falta, né? Nós temos esse entendimento, greve não é falta, é suspensão legal do trabalho, né? Mas faltas, elas não podem interferir nesta modalidade de progressão, porque o critério estabelecido é o número de horas em curso, né? E a aquisição de nova habilitação. Esta ação, pessoal, ela teve uma decisão favorável à pretensão do Sint, certo? Só que o Estado entrou com um recurso chamado embargos de declaração, né? E esse embargo de declaração, que nos surpreendeu, ele tinha uma folha, certo? Obra do Paulo Roney, né? Mas tinha uma folha. Pessoal, tinha uma folha. Então, estava muito evidente que a pretensão mesmo do recurso do Estado era protelar a execução da ação, né? O cumprimento da ordem judicial. Ou seja, esta ordem judicial é que se façam as progressões, independentemente daquela restrição estabelecida no decreto, tá? Entre 2008 e 2011, e independentemente de faltas. Tá? Então, o Estado hoje resiste, a gente está aguardando o trânsito em julgado, ou seja, o momento em que não caberá mais nenhum recurso em relação a esta ação, para que nós possamos iniciar o processo de execução, né? Ou seja, de cobrança do direito. Tá? Nós já estamos conversando com a diretoria executiva, né, no sentido de tentar mecanismos de negociação, pelo menos para implementação das progressões, né, porque a ação ela tem duplo efeito. Um é a implementação da progressão, o segundo efeito é o pagamento do período retroativo, certo? Então, pelo menos uma das situações, né, uma das condições da ação, né, que ela se realize imediatamente com a implantação das progressões. Tá? Então, esta é, digamos assim, a tratativa, né, que nós estamos trazendo aí para a diretoria, para a discussão, né, para se verificar a viabilidade disso. Outra questão, pessoal, que veio aí do novo plano de carreira, e que isso nós fizemos uma longa discussão naqueles seminários pós-plano de carreira, né, pós aquele momento, né, de plano de carreira, pós-greve e tal, diz respeito à hora-atividade para os professores de séries iniciais e professores da educação especial, né? E aí ela se espraiou aí para outras questões relativas a professores de sala de informática e aí por diante, né?
algumas questões foram resolvidas administrativamente, mas ficou pendente isso. Tá? O sindicato propôs uma ação já, um mandado de segurança, tá? Ele está no Tribunal de Justiça, pendente do julgamento, né? E a ideia, pessoal, ela é muito simples. Né? Ela é muito simples. Qual é a ideia? De que a legislação federal, e aí esta legislação federal aplicável à espécie é a lei do piso, né, a lei 11.738, a lei do piso, tá? Ela se aplica a todos os entes federados, né? Ela tem um efeito vinculante para todos os entes federados. E esta lei, ela estabelece expressamente o direito à hora-atividade a todos profissionais de magistério, notadamente aqueles que regem classe. Né? Notadamente esse. Então, assim, não há a restrição que o plano de carreira criou, né? E aí uma restrição que ela tende a estabelecer uma anti-isonomia, uma desigualdade entre pessoas que se encontram na mesma condição, entre profissionais que se encontram na mesma condição, nós entendemos irrazoável. Irrazoável porque há uma regra nacional, uma lei federal, que eu disse vincula todos os entes da federação, que não restringe o direito à hora-atividade para professores de séries iniciais e de educação especial, que é o caso aqui de Santa Catarina. Então, a discussão é essa. Tá? A discussão é essa. Isso foi, digamos assim, um ponto de resistência durante o processo de greve, durante o processo de discussão do plano de carreira, né? E não havendo, digamos assim, transigência por parte do governo do Estado, nós optamos por ajuizar a ação. Estamos aguardando a decisão. É óbvio que tudo isso, né, essas ações que são postas no judiciário, elas também se impulsionam pela luta da classe trabalhadora, né, que também pode ter a capacidade de alcançar conquistas por meio da sua luta, né, não apenas a via judicial. Tá, por último, antes de passar a palavra aqui para o Felipe, tá? Uma outra questão que surgiu aí diz respeito a faltas e a repercussão na licença-prêmio, na contagem do tempo de serviço, nos efeitos para a aposentadoria, né? Ela, digamos assim, aquela falta do dia 17, né, Vieira? Isso, 17/4/2012, aquela lá, tá? A discussão que a gente está levando, tá? Nós estamos preparando uma ação judicial para isso, tá? A discussão que nós estamos levando que inclusive foi tema dos seminários, né? É aquela velha tese do fim da ditadura, né? Anistia ampla, geral e restrita, né? Anistia ampla, geral e restrita. Por quê, pessoal? Quando o governo editou o decreto anistiando faltas, lá no decreto, ele não poderia, quando ele concede a anistia, ele não poderia criar restrições. Eu anistio só para isso, ele anistiou no decreto para efeito de progressões. Tá? Nosso entendimento é que ele não poderia criar restrições à anistia. Por quê? A anistia é ampla, geral e restrita. Vai atingir todo mundo, né? E ela não pode ter restrições. Então, para a progressão pode, mas por que não pode para a contagem do tempo de serviço, do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria? Por que não pode contar para a aquisição do interstício da licença-prêmio? Por que não pode? Tá? Então, a tese que nós estamos construindo, ela vai nessa linha de raciocínio. Tá? A velha tese do Ulisses. Né? Então, nós vamos nessa linha de raciocínio e estamos construindo a ação, né? Estamos construindo a ação para, digamos assim, expandir os efeitos daquela anistia, que a gente viu que ela ainda
né, não se realizou completamente, né, que nós possamos expandir aqueles efeitos para, digamos assim, para que ela possa atingir, do ponto de vista funcional, né, toda a categoria e amplamente, né, os direitos funcionais das trabalhadoras e dos trabalhadores do magistério. Tá? Então é essa a ideia, a ação está em elaboração. Eu recebi assim pilhas de documentos lá na minha sala, tá? Estou com caixas assim, então não precisa mandar mais documentos, tá, Tânia? Tá bom, certo? Tá legal, o pessoal lá do Sul manda que é coisa, manda caixas e caixas de documentos, não precisa, tá? Tranquilo, tá? Agora só falta eu efetivamente começar a fazer a ação judicial, certo, pessoal? Eu vou ficar por aqui, tá? Vou passar a palavra para o Felipe e depois a gente volta aí para bater papo, certo? Para discutir realmente as questões de interesse da categoria, tá? Obrigado, hein?